Semaninha de muitas discussões, né, dos projetos econômicos, de que maneira conseguir desenrolar aquele assunto da desoneração a 17 setores da sociedade, por exemplo, se tem dado o que falar, de que maneira você conseguir voltar a receber o pagamento de impostos atrasados. E uma das questões é em relação ao setor de eventos. Esse retorno está previsto nessa MP alternativa que foi apresentada pelo Ministério da Fazenda no fim do ano e que não foi bem recebida. Pois bem, para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Felipe Carreiras. Ele é autor do PERSE. Muito obrigada, pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, e esse momentinho, né, tão efervescente desse assunto, porque o assunto também em relação ao setor de eventos foi acrescentado naquela medida provisória alternativa que não foi lá muito bem recebida. O que ficou decidido, afinal de contas, para esse setor? Vai se manter o que foi sugerido pelo ministro da Fazenda? Vocês pretendem trazer uma outra alternativa? Qual que é o momento para esse setor tão importante e que gera tantos empregos? Muito bem, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, do Entretenimento e da Cultura e autor do PES. Logo que nós soubemos da medida que seria tomada pelo governo federal, eu falei com a Haddad, falei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, temos uma reunião agendada para o dia 6 de fevereiro e a gente vai querer entender o porquê e os números da renúncia de receita, do incentivo fiscal, porque a gente discorda, né? A gente já teve esse tema amplamente discutido pelo Congresso Nacional. É bom que todos que estão nos assistindo saibam que foi uma derrubada de veto presidencial na época do governo federal do presidente Bolsonaro, que foi promulgado o PES. Chegando no governo do presidente Lula, o tema voltou na medida provisória número 1147, que teve relatoria do deputado Guimarães, e mais uma vez o Congresso Nacional decidiu manter o PES, porque os setores que têm esse incentivo de entretenimento, de eventos, de turismo, foram os maiores penalizados na pandemia. E esse incentivo tem provocado, inclusive, um impacto econômico muito grande. É o setor que mais gerou emprego no país. Quando a gente vê o recorte de janeiro a outubro do ano passado, comparado a 2022, foram quase 46% de empregos a mais. Ou seja, o incentivo tem cumprido com o seu papel. Então, foi muito mal recebida a medida provisória e a gente está discutindo ou dela não ser recebida pelo Congresso, ou, se ela for votada, tem grande chance de ser derrotada. E aí, qual seria a alternativa? De repente, um retorno do pagamento aos poucos, que seja discutido isso melhor com o setor, o próprio setor ser mais bem consultado? De que maneira vocês observam, assim, que seria uma hipótese, né, deputado, para chegar num denominador comum? Primeiro, que foi uma falha, o setor não foi ouvido. Em todas as votações do Congresso Nacional, quando o tema do PS foi tentado mexer de alguma forma, o Congresso discordou. A gente quer entender se tem algum setor, alguma empresa que esteja recebendo de forma indevida. É bom que a gente não quer nenhum tipo de excesso. Então, a gente quer que seja mantido os 60 meses. É importante a gente destacar que o Brasil, há décadas, até nos próprios governos do PT e de outros governos também, já dá incentivos fiscais para uma série de setores. Isso representa mais de 500 bilhões de reais, ou seja, quase meio trilhão. E nunca na história o setor de eventos, de cultura, de turismo, nunca tiveram esse tipo de benefício. E outro dado muito importante que o governo federal não divulgou. O PES não é apenas um programa de incentivo fiscal. O PES também possibilitou uma renegociação de dívidas e o governo arrecadou cerca de 20 bilhões de reais. E outro dado importante, na pandemia, teve empresa que precisou recorrer a empréstimos do Pronamp e do Fungentur, muita gente para poder sobreviver. E através desses empréstimos contraídos, o incentivo do PES está ajudando, inclusive, as empresas a honrar esse tipo de compromisso, pagando os empréstimos.
Deputado, trazendo aqui algumas provocações para poder ouvir-te, né, aproveitar essa oportunidade de poder ouvi-lo, a gente sabe que é um setor que carrega um lobby danado, porque tem muita grana e isso acaba pressionando muito o Congresso. A gente sabe o tamanho da importância disso tudo, não só porque é um setor grande, mas porque emprega muita gente, tem seu valor e tudo mais. Estou falando isso, mas, lógico, sem desconsiderar tudo isso. E, ao mesmo tempo, para quem é usuário do setor, um ingresso para um show é uma parada que, assim, é muito caro. Uma feira, muitas vezes, o ingresso, carésimo. O estacionamento, carésimo. Você vai comer dentro da feira, tudo muito caro. De que maneira também fazer quem consome esse setor compreender que a continuidade de uma desoneração pode ser boa? O senhor compreende, assim, por qual motivo os consumidores podem compreender que é importante não retomar esse tipo de cobrança? Boa pergunta. Veja só, você tem uma gama de eventos que vai do Rio Grande do Sul ao Amapá, de diversas expressões culturais e de vários preços de ingressos. Você tem shows internacionais e shows regionais. É interessante, o único setor no Brasil que o Estado interferiu, ou seja, uma meia entrada, e não há nenhum tipo de incentivo, é o setor do entretenimento. Não sei se você sabe disso. Por exemplo, o transporte urbano, que tem a meia entrada, o passe estudantil, a gratuidade do idoso, há um subsídio que os governos, os municípios dão ao transporte coletivo. No caso de eventos, de shows, de entretenimento, de cinema, não há isso. Então, é um setor muito penalizado, é um setor, como você bem falou, é o que mais gera emprego no Brasil. A indústria do turismo no ano passado cresceu muito, o número de turistas estrangeiros cresceu muito, as tarifas de hotéis que você tem, desde um pousadeiro no interior dos estados do nosso Brasil, aos grandes hotéis e resorts, tem tarifas, se nós compararmos a outros países, acessíveis em muitos casos. E os shows dependem do realizador. A gente tem show que tem um acesso maior, com gratuidade em alguns casos, e tem shows internacionais que têm um valor, por conta até da dolarização, de um ingresso mais caro. Deputado, te trazendo aqui uma última provocação, mais uma vez, aproveitando a oportunidade de ter o senhor conosco, foi acordado, o ministro da Fazenda falou que o acordo era por 2 anos, né? E que depois de 2 anos mudaria isso e voltariam a fazer a arrecadação de determinado imposto. E ele justifica, o período acabou. Então, por qual motivo, se a pandemia já passou, se os eventos estão a todo vapor, por qual motivo o setor de eventos e não outros setores, às vezes, mais necessitados, haveriam de continuar recebendo esse benefício, esse auxílio? Então, quero ouvir também o senhor sobre isso. Acho que o senhor citou no meio da conversa, desculpe se eu tiver ouvido errado, 60 meses? 60 meses seria a sugestão para a continuidade desse benefício? Primeiro que não houve acordo de 2 anos. Sempre foi 60 meses. Quem decidiu foi democraticamente o Congresso Nacional, ou seja, deputados e deputadas, senadores e senadoras, em várias oportunidades. Foi um período votado, aprovado, está em vigor de 60 meses, 5 anos, o que vários setores da economia já estão tendo de benefícios. Setor da área tecnológica, polo automotivo, o próprio agronegócio. Eu não estou dizendo que eu sou contra que esses setores tenham incentivos. O que eu defendo é que, pela primeira vez na história que o setor turístico, de eventos, de entretenimento tem um benefício, se discuta esse prazo e queira retirar o direito adquirido, aprovado com a lei em vigor dos 60 meses. É bom que se fale que não foi apenas 2 anos, a pandemia durou mais de 2 anos e esses setores de evento, por exemplo, ficou proibido literalmente de trabalhar. Então as pessoas precisam pagar empréstimos que foram contraídos, teve empresa que quebrou, que não voltou, teve empresa que está voltando, que está dentro do seu planejamento desse ano, o não pagamento dos impostos, ou seja, não houve acordo. O que existiu sim foi uns 5 bilhões de reais, que era a estimativa de consumo desses incentivos, que se ultrapassasse, nós sentaríamos à mesa para tentar renegociar e ver os quinais. Um exemplo, na medida provisória 1147, que foi votada em março do ano passado, saiu de 84 quinais
para aproximadamente 40 quinais, ou seja, diminuir os setores, porque existia sim setores que não eram para estar recebendo, estavam recebendo, que nós, inclusive, não tínhamos conhecimento disso. Na medida que a associação, por exemplo, a ABRAP, a BIH, várias associações que compõem o Trade Turístico Nacional tomaram conhecimento de setores que estavam recebendo de forma indevida, a gente corrigiu. E queremos, inclusive, corrigir mais se tiver algo equivocado. Agora a gente precisa ter os números, ver os setores que estão... Conversamos com o deputado Felipe Carreiras, autor da lei do PERSE. Muito obrigada, deputado, por trazer tantas explicações e as justificativas diante desse debate. Obrigada, bom dia. Obrigado, Elisa. Bom dia.